Autor de muitos livros e reconhecido como um dos maiores juristas de seu tempo, Ives Gandra da Silva Martins transita tanto no direito quanto na filosofia, na arte e na literatura. É um verdadeiro caleidoscópio. Crescido numa família sólida, desde cedo revelou múltiplos talentos. Aos 18 anos, seu pai o enviou para a França para que dominasse a técnica de produção de essências para perfumes. Permaneceu um ano na Europa, mas ao retornar comunicou lealmente a seu pai que desejava seguir a carreira do direito. Sua determinação teria a recompensa que a sorte normalmente esbanja para os vocacionados. Casado com Dona Ruth, a quem diz namorar há 58 anos, tem 6 filhos e vida reservada, contando com a retaguarda que sempre lhe permitiu uma existência muito intensa. Escreve regularmente para os mais importantes jornais do país, concede entrevistas e profere palestras cujos convites excedem suas possibilidades. Simples como os grandes homens o são, não abandona jamais o jeito diplomático e seus argumentos não ferem, antes convencem. Por conta disto, conquista amigos e admiradores, e não inimigos. Como escreveu o empresário Abraham Geisman a respeito de Ives Gandra, a unanimidade em torno de sua pessoa é de tal ordem que a famosa máxima de Nelson Rodrigues parece cair por terra. Recentemente envolvido no julgamento acerca do uso científico das células-tronco, Ives Gandra demonstrou que as verdades são simples. Fiel ao princípio de que o direito à vida é o maior de todos os direitos e que sem ele sequer há direito, Ives Gandra não venceu. O Supremo Tribunal Federal aprovou o uso das células embrionárias. Decorridos 4 anos, porém, o mundo cada vez mais revela o fracasso das experiências com as células embrionárias. E, para surpresa de alguns, os resultados com células adultas mostram-se um sucesso. O tempo plasmou esta vitória do direito, mostrando uma vez mais que a verdade não pode ser sepultada por muito tempo, porque é imortal. Dr. Ives Gandra sabe disto, e por isto mesmo tornou-se um dos maiores homens do Brasil. No primeiro mandamento do Decálogo do Advogado que ele organizou, fornece o fio da meada de seu pensamento. Abre aspas. O direito é a mais universal das aspirações humanas, pois sem ele não há organização social. O advogado é seu primeiro intérprete. Se não considerares a tua como a mais nobre profissão sobre a terra, abandona-a, porque não és advogado. Incansável, dono de cultura enciclopédica e de sólida formação moral, entregue às causas maiores do país e defensor fiel da dignidade da vida humana, Ives Gandra é de fato um caleidoscópio. Mas é, antes de tudo, um idealista. Dr. Ives Gandra Martins, antes de mais nada, nós gostaríamos, em nome do Grupo Progresso de Comunicação, de agradecer a sua gentil acolhida à nossa solicitação. Tá? É um prazer também. Muito obrigado. O senhor, com toda a elegância que lhe é característica, o senhor normalmente denomina os ministros do Supremo Tribunal Federal como pessoas cultas, preparadas e ilibadas. Né? O que o senhor acha do mecanismo de escolha deles em si? Né? A minha posição pessoal é que esse mecanismo é incorreto. E, felizmente, nós temos tido uma tradição de boas escolhas de ministros da Suprema Corte. Mas, na Constituinte de 88, eu apresentei uma solução que não foi aceita, inclusive por Bernardo Cabral, que é meu particular amigo, que era o relator da Constituinte, em que eu entendia que a escolha poderia ser feita pelo Presidente da República, mas ele deveria escolher entre 18 nomes. 6 seriam apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados.
6 seriam apresentados pelo Ministério Público e 6 pelo Poder Judiciário através de TST, 2 ministros, 2 candidatos, o STJ, 2 candidatos, o Supremo, 2 candidatos. E teríamos uma divisão pela qual 8 dos 11 ministros viriam do Poder Judiciário e 3 viriam da Ordem dos Advogados e do Ministério Público alternadamente. Quando houvesse 2 do Ministério Público, seria 1 da Ordem, e na vaga seguinte seriam 2 da Advocacia e 1 do Ministério Público. Todos participariam de todas as indicações, mesmo quando fosse do quadro de magistrados, o que haveria seria a ordem indicando entre magistrados 6 nomes, Ministério Público entre magistrados 6 nomes, e os tribunais entre magistrados 6 nomes. E também quando fosse a indicação de um advogado, também no Supremo, o TST, o STJ, o Ministério Público participariam. A proposta levaria o presidente a ter a alternativa de escolher o nome que melhor lhe agradasse, mas entre 18 nomes que fossem indicados por operadores de direito, aquelas instituições que mais estão vinculadas. E tinha uma razão de ser, que para ser membro do TST, há todo um sistema de escolha dado pela Constituição, em que entram os advogados, o Conselho Federal da Ordem, o Ministério Público, os tribunais, o mesmo acontecendo com o TST. Ora, a principal das cortes, ela depende de um homem só, que é o Presidente da República. Apesar de apresentar e ter defendido perante os CBCs que representavam o Supremo Tribunal Federal, os debates constituintes, Bernardo Cabral, que era meu particular amigo, e é meu particular amigo, com quem eu me dava muito bem, o deputado Ulisses Guimarães, eles entenderam que deveríamos manter um sistema que sempre prevaleceu no Brasil. Cabe exclusivamente ao Presidente da República, de acordo com a sua opinião pessoal, escolher que ele entende que nos seus conceitos subjetivos teria uma ilibada reputação e fosse de notório conhecimento jurídico, não de só notório, mas de notável conhecimento jurídico. Um dos temas que recentemente teve decisão no Supremo Tribunal Federal versou sobre a questão da união homossexual, né? O STF é o guardião, é tido como o guardião da Constituição, e a Constituição prevê que a unidade familiar, a entidade familiar, é composta por um homem e por uma mulher. O fato de o STF ter aprovado esta união homossexual não foi uma espécie de ataque ou traição à própria função de guardião da Constituição? Eu diria que eles foram legisladores positivos. Eles, de rigor, o Supremo Tribunal Federal se transformou num legislador positivo. Ele passou a substituir o Congresso Nacional com poderes constituintes derivados. O Supremo escreveu uma nova Constituição em relação às relações homossexuais. Não tenho nada contra os homossexuais, mas a Constituição foi muito clara. A família é a base da sociedade. E diz o artigo 226 que cabe ao presidente, ao Estado, proteger, dar uma especial proteção à família. Que família? Aquela que pode dar continuidade ao Estado, aquela que pode gerar provas. A união homossexual é diferente da união entre homem e mulher. Ela é uma união de impossível geração, naturalmente de prole. O que vale dizer, não é uma família como aquela definida pelo Constituinte. Pois o parágrafo primeiro fala que o casamento, então, ele será gratuito, porque o Estado tudo o faz para que haja famílias. E dá no parágrafo segundo a seguinte definição: o casamento religioso tem os mesmos efeitos do casamento civil. O casamento religioso, as religiões, as grandes religiões, ela que Arnold Toynbee dizia, que construíram civilização, elas só admitem casamento entre homem e mulher. Terceiro lugar, parágrafo terceiro, fala que a união estável, aqueles que não são casados, mas vivem maritalmente, essa união estável só pode ser entre homem e mulher. E que o Estado tudo fará para transformar em casamento.
E esse dispositivo foi posto por Renato Cabral, que disse, como pode haver dúvidas, vamos colocar que é entre homem e mulher, para que não haja dúvida de qualquer outro tipo de relacionamento. O parágrafo 4º declara que, quando ficar um deles com a sua prole, por exemplo, por viuvez ou por separação, o casamento, entende? A união estável continuará a comunidade familiar. E o parágrafo 5º declara que homem e mulher têm o mesmo direito na educação de seus filhos, o mesmo pátrio poder. Ora, em nenhum momento se fala em relação homossexual. Quando o Supremo reescreveu a Constituição, ele violentou a Constituição, não foi o guardião da Constituição. Ele foi um modificador, foi um constituinte derivado, ele substituiu o poder legislativo. E apesar de todo o respeito, são meus amigos, os admiro, são excelentes juristas, todos os 11 ministros, eu não posso concordar com a interpretação. Principalmente que o Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França, examinou a mesma questão 2 meses antes do Supremo. E lá eles disseram, a relação entre um homem e um homem, ou entre uma mulher e uma mulher, é diferente da relação entre um homem e uma mulher. Até na relação física é diferente. E nós não podemos, como poder judiciário, fazer as funções de um poder legislativo. Não deram ganho de causa aos homossexuais, se eles quiserem, batam as outras portas. As portas que os senhores têm que bater não é aqui do judiciário, é o Congresso Nacional. Ao Congresso, a Assembleia Nacional, como é chamada na França. Porque lá essa Assembleia que representa o povo. O Supremo não representa o povo, o Tribunal Constitucional. Nós temos o Congresso Nacional Brasileiro, onde há diversos projetos dessa natureza, representando 130 milhões de brasileiros, que votaram no Congresso Nacional. Os 11 ministros supremos representam um homem só. O presidente da República que os indicou. Ele não consultou o povo, os eleitores, não consultou a sociedade brasileira para escolher. Ele escolhe quem ele quer, razão pela qual 11 ministros escolhidos por um homem só substituíram 513 deputados, 81 senadores que foram escolhidos por 130 milhões de brasileiros. É evidente que, com todo o respeito, admiração e amizade que tenho pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu falaria como Santa Catarina de Sena, quando chegou aos cardeais da sua época, a quem ela divergia muitas vezes, e ela foi doutora da Igreja, vossas eminências cometem eminentíssimos erros. Eu diria para os ministros do Supremo, vossas excelências cometem excelentíssimos erros.